Olá, meninas, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar sobre o tema ressignificação de memórias, crenças e emoções. Eu vou compartilhar a minha tela aqui para dar essa aula para vocês. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre a ressignificação de memórias, crenças e emoções. Olha só, hoje o que mais existe são pessoas vivendo muitos conflitos. E conflitos de todas as ordens, né? Conflitos relacionados à parte financeira, a relacionamentos, a trabalho, tanto relacionamentos afetivos como familiares e por aí vai. Bem, mas nós precisamos entender bem direitinho o que significam esses conflitos, né? Eu tenho ouvido muito as pessoas falando sobre se sentirem estagnadas, sentir que a vida, as coisas não estão caminhando, como se estivessem travadas em determinados padrões emocionais, comportamentais, e como se a vida não prosperasse como elas gostariam. Mas vamos entender um pouco mais sobre a questão do conflito, né? O que é o conflito? O conflito é o distanciamento entre a realidade e a expectativa. Eu costumo dizer o seguinte: a parede ela é branca, por exemplo, a minha parede aqui. Se eu olho para a parede e digo a parede é branca, isso é o quê? É a conexão com a realidade. Mas eu poderia falar, nossa, mas por que essa parede é branca? Essa parede devia ser azul, mas branco é muito feio, mas não devia ser. Então, o que acontece? Eu tenho uma expectativa, a expectativa de que a parede seja diferente do que é. Então, quando eu tenho essa expectativa, eu crio um conflito. E quanto maior for a minha expectativa, maior vai ser o conflito. Por quê? Porque a realidade não muda. O que nós todos estamos vivendo hoje, manifestado na nossa vida, já se manifestou. A gente pode criar uma nova realidade, mas essa realidade que estamos vivendo, ela tem que ser assimilada, ela tem que ser aceita, porque ela foi criada em um outro momento. Então não adianta a gente brigar com a realidade, porque quando nós brigamos com a realidade é que a gente tem um conflito. Quando a gente acha que a gente deveria por exemplo, estar realizando um outro trabalho, a gente tem um conflito. Ah, então quer dizer que eu tenho que ficar num estado de comodismo em todas as situações em que eu me encontro? Não. Aceitação e comodismo é diferente. Mas quando eu aceito que esse trabalho foi o que eu criei para minha vida, neste momento eu aceito e fico aberta para olhar daqui para frente. Porque enquanto eu fico brigando com a realidade que eu estou criando, que está manifestada, eu estou brigando com o quê? Com o meu passado. Né? Nós vamos entender melhor isso. Porque o que acontece? O conflito com o tempo. O que acontece com esse conflito? A tendência dele é acontecer duas coisas. Ou ele vai se exacerbar, ou ele vai o quê? Se resolver. Né? O conflito geralmente ele não fica estagnado. Por quê? Porque ou eu entro num processo de cura em relação a todos os padrões que estão manifestados, ou ele se potencializa, porque eu vou atrair mais e mais elementos da mesma frequência do conflito que eu estou vivendo. Então, são essas duas tendências. Ou ele se exacerba, ou ele se resolve. E o que é o processo de mudança? Né? Como que se dá o processo de mudança? Ele tem 4 passos básicos, né? Que é a identificação do conflito, a ressignificação das memórias, crenças e emoções, a decisão de mudar e a manifestação de uma nova realidade. É muito interessante porque muitas vezes nós estamos presos em determinados momentos. Às vezes eu nem identifico qual é o meu problema, qual é o conflito em si. É quando a pessoa chega e fala assim, nossa, eu estou me sentindo muito angustiada, está muito ruim, eu não sei o que está acontecendo. Ou seja, ela não tem ideia do conflito que ela está vivendo. Ela pode estar vivendo a questão dela pode estar no segundo passo aqui, nessa ressignificação. O que acontece na ressignificação? Ela não consegue ressignificar o passado dela. Ela não consegue se reconciliar com alguma parte da história de vida. Ela não consegue se reconciliar com essa realidade que ela manifestou. O terceiro passo é quando existe a decisão de mudar, porque às vezes eu já identifiquei qual que é o problema. Eu já entrei no processo de ficar em paz com tudo isso,
mas eu ainda não decidi fazer o que precisa ser feito. E o quarto passo, às vezes eu travo na manifestação. Por quê? Porque muitas vezes eu não sei como manifestar. Eu não sei o passo a passo dessa manifestação. Aqui eu não vou falar, não é a temática dessa aula, mas só para a gente fazer um link assim, o que poderia ser, né? Uma trava nessa manifestação. Eu, por exemplo, não ter clareza, objetividade de onde, do que eu quero cocriar, né? De onde eu quero chegar, e muitas vezes não soltar, não confiar que é possível realizar essa nova realidade, né? Manifestar essa nova realidade. Então, isso aí são algumas travas que podem existir nessas 4 fases aí desse processo de autotransformação, esse processo de mudança. Então, aqui eu vou dar um exemplo para a gente entender sobre a questão do conflito. Então, eu tenho uma realidade. A realidade, a pessoa fala, eu tenho uma dívida. Pronto. Essa é a realidade da pessoa. Qual que é a expectativa? Ah, eu deveria ter dinheiro sobrando. Então, ela tem uma realidade e tem uma expectativa. Qual que é o significado emocional que ela dá para a realidade que ela está vivendo? Eu estou arruinado. Entende como que é? Geralmente, o significado emocional, ele tem um peso, ele tem uma carga. Por quê? Que é a carga emocional. Por exemplo, se ele fala só eu tenho uma dívida, ele vai lidar com o quê? Eu tenho uma dívida, faz com que ele se conecte mais à realidade e realize o que ele precisa realizar para manifestar a mudança que ele precisa. Então, para ele achar uma solução. Quando ele fica preso no eu estou arruinado, eu não sei o que fazer, eu estou desesperado, ele fica o quê? Ele fica preso no significado emocional. Entende? Então, ele fica preso o quê? No passado, porque esse significado emocional, com certeza, tem alguma coisa a ver com o que ele viveu ou alguém viveu lá atrás. Porque o significado emocional são as emoções têm a ver com o quê? Com a memória. E a memória pode ser hereditária, a memória da ancestralidade, né? Do sistema familiar, pode ser de vidas passadas, se for essa a crença, do inconsciente coletivo, do ambiente de vida dos pais antes de você ser gerado. De quando você estava na barriga da sua mãe sendo gerada, da sua biografia, ou seja, da infância, adolescência ou fase adulta. Então, essas são as nossas memórias. E essas memórias, elas vão gerar uma emoção, uma carga emocional, um significado emocional. Outro exemplo, a realidade. José gosta de Ana e Ana não gosta de José. Essa é a realidade. Olha para essa frase. Ela não tem uma carga emocional. Ela não tem um juízo de valor. Ela é simplesmente alguém que está contando, olha, José gosta de Ana, e Ana não gosta de José. Ponto. Não falou, nossa, que dó, ou então, ai, que horror, nada disso. Não colocou nenhum significado emocional nisso. Simplesmente é um fato neutro, porque isso é a realidade. A realidade é um fato neutro. A realidade não tem emoção, não tem significado emocional. Qual que é a expectativa? Ana tem que me amar. Né? Então, a pessoa contando. Ele poderia falar, eu gosto de Ana e Ana não gosta de mim. Agora, qual que é a expectativa? Ana tem que me amar. Então, ele criou um conflito. Certo? Qual que é o significado emocional por trás disso? Eu vou ser infeliz pelo resto da minha vida. Se Ana não me amar, eu vou morrer. Então, olha o peso que foi colocado em cima dessa realidade, em cima desse fato de que eu gosto de Ana e Ana não gosta de mim. Entende? Então, o tempo todo, nós estamos contando, todas as vezes que nós estamos falando alguma coisa, que nós temos um conflito, nós estamos contando uma história. Uma história que tem a ver com a memória, que tem a ver com a emoção. A gente geralmente não está contando um fato, nós estamos contando uma história. Então é aquela coisa, quando você chega para uma amiga e vai contar alguma coisa que o namorado terminou, ou então o casamento está finalizando, aí fala, nossa, eu estou desesperada, eu não sei o que eu faço, eu já tentei de todas as formas e não... Entende? Então você vai colocando o quê? Você conta geralmente o quê? Uma história. Você não chega e fala o fato em si. Fulano não quer mais ficar comigo. Ou então, eu não quero mais ficar com fulano. Então, você conta como que isso está sendo difícil, como isso está mexendo emocionalmente com você. Porque geralmente é isso. Quando nós sofremos, quando nós temos um conflito, geralmente, o que está acontecendo? Nós estamos conectados a quê? A emoções. O fato
a situação em si, ela está conectada a quê? Ao presente e à realidade. Então, todo fato e toda situação existe em conexão com a realidade. Mas a expectativa e o significado emocional tem a ver com o quê? Com as memórias e com o nosso passado. Então, entende que o conflito geralmente é o quê? É algo entre o presente e o passado. Se eu me desidentifico do passado, o que sobra? O presente. Tem conflito? Não. É exatamente isso. Se eu tenho a realidade e eu tenho a expectativa, se eu tiro a expectativa, o que vai sobrar? A realidade. Então, não tem conflito. O conflito. Então, por trás de todo sofrimento e todo conflito interno e externo, existe um fato neutro e um significado emocional. Sempre. Agora aqui é o seguinte, olha só, as memórias, as nossas memórias, todas aquelas que eu falei, que podem ser, né, memórias transpessoais, seja inconsciente coletivo, vidas passadas, da ancestralidade, hereditárias do sistema familiar, né, as memórias perinatais, que é do ambiente de vida dos pais onde você é gerada, quando você estava dentro da barriga da mãe sendo gerado, ou então da biografia, infância, adolescência e fase adulta. Essas memórias, elas vão gerar o quê? Crenças, emoções e pensamentos. Porque todo fato que eu vivo, geralmente eu estou dando o quê? Um significado emocional para ele. Certo? Tudo que eu estou vivendo, eu dou um significado emocional. E aquela memória fica armazenada no meu subconsciente, no meu campo de informação, conectada a uma emoção. E, consequentemente, a uma crença. E ao quê? A um pensamento. Então, todo fato, eu falo assim, o fato está aqui, mas esse fato está impregnado de um significado emocional. É claro que quanto mais eu consigo olhar para os fatos da minha realidade hoje, sem fazer juízo de valor, mais essa situação, essa realidade fica livre da carga emocional. Mas todo o nosso passado, toda a memória foi dada um significado emocional para ela. E essas crenças, essas memórias e essas emoções vão fazer com que a gente perceba a realidade, vão formar a nossa percepção da nossa realidade. Porque o tempo todo eu estou percebendo a realidade de alguma forma. E como que eu percebo a realidade? De acordo com as emoções que existem em mim, com as crenças que existem em mim e com os pensamentos que existem em mim. E aí, eu percebo a realidade, é aí que o conflito é gerado. Se tudo isso acontece de uma forma disfuncional, né? Porque se eu tenho as memórias, crenças, emoções e pensamentos, a minha percepção da realidade ela é positiva, eu estou falando positiva aqui não como juízo de valor, mas de forma para que vocês entendam, para que a gente possa, didaticamente, né? Para que a gente possa diferenciar, aí não vai ter conflito. Só vai ter conflito se isso é disfuncional, certo? Se não é disfuncional, eu simplesmente percebo a realidade e aquilo me traz ou uma neutralidade ou eu fico tranquila em relação àquilo. Senão, eu estou o quê? Eu estou em uma situação conflituosa. E a realidade, eu percebo a realidade, eu tenho uma percepção, eu dou um significado emocional. Esse significado emocional que eu dou tem o quê? Uma frequência vibracional. Porque toda emoção vibra em uma frequência. Nós vamos ver um pouco mais para frente. Então, eu tenho uma frequência vibracional. Aquela realidade que eu estou vendo, ou seja, a situação, o fato, tem o quê? Tem um significado emocional envolvido. Tem o quê? Tem uma frequência vibracional própria. Porque todos os nossos órgãos e células têm frequências vibracionais únicas e identificáveis. Toda crença, toda memória, toda emoção, todo pensamento tem uma frequência vibracional. Quando o meu campo vibra em uma determinada frequência vibracional, eu vou atrair mais elementos daquela mesma frequência, que tem ressonância com a mesma frequência. E, consequentemente, o que eu faço? Reforço a realidade. Então, olha só, eu tenho aqui a realidade, eu saio daqui da realidade, percepção, significado emocional, gero uma frequência vibracional, atraio mais elementos e reforço a realidade.
Entendeu? Então, enquanto não houver uma mudança de percepção, ou seja, enquanto não dou um significado emocional diferente para a realidade que eu vivo, eu vou só estar o quê? Reforçando a realidade que eu estou vivendo. Eu quebro esse ciclo justamente quando eu vou lá no significado emocional e eu vou ressignificar aquela realidade, aquilo que eu estou vivendo. Ou eu vou ressignificar a memória, porque aquilo que a minha memória é que está definindo a percepção da realidade que eu estou vivendo. Então, por isso que é importante, quanto mais eu limpo, mais eu consigo perceber a realidade de uma forma mais tranquila, mais harmônica. Por isso que é tão importante, porque aí sim, se eu ressignifico, eu dou um significado emocional diferente, eu elevo a minha frequência, eu vou atrair mais elementos daquela frequência mais elevada, consequentemente eu vou criar uma realidade diferente. Aqui é só para vocês entenderem o seguinte, como é que eu crio a minha realidade. Gente, 5% da nossa realidade é criada pela mente consciente. 95% da nossa realidade é criada pela mente subconsciente. O que isso quer dizer? Né? Isso quer dizer o seguinte, que às vezes eu tô aqui, ó, eu quero um relacionamento, a pessoa chega e fala, nossa, eu quero tanto um relacionamento, Alessandra, eu não entendo por que é que eu não consigo criar um relacionamento mais harmônico, ou então, por que eu não consigo atrair um relacionamento que dê certo para mim? Por quê? Porque nesses 95% aí, tem a informação de é perigoso se relacionar, você vai ser traída, não vai dar certo, que nem como não deu para sua mãe, entendeu? Ou então você está presa a uma lealdade familiar. Então, esses 95% são as informações do nosso subconsciente, são as nossas memórias, são as nossas crenças e as nossas emoções. 5% são os nossos pensamentos, é aquilo que a gente conscientemente sabe. Então, quanto mais eu sei as informações que existem no meu subconsciente, mais eu cocrio a minha realidade de uma forma que consciente. Então, a autodescoberta, o autoconhecimento, a percepção de si é extremamente importante para que eu possa cada vez mais cocriar uma realidade de forma consciente e, consequentemente, cocriar uma realidade que eu desejo viver. Porque se eu não conheço nada desses 95%, vai ter o quê? Um desequilíbrio muito grande entre aquilo que eu quero manifestar e aquilo que eu manifesto. Por quê? Porque eu não sei quais as crenças que existem em mim, eu não sei quais emoções a que eu estou conectada, eu não conheço as minhas memórias, então, consequentemente, a minha vida é criada ao acaso. A minha vida é criada aí a partir desses 95% que eu não sei o que é. Então, é por isso que é tão importante a questão da autodescoberta e do autoconhecimento. Aí, é só uma frase do Albert Einstein que diz, em um mesmo nível de consciência em que um problema é criado, ele não pode ser resolvido. Isso quer dizer que nós precisamos ampliar a nossa percepção, ampliar a nossa consciência sobre um fato. Então, se eu estou lá atrás, eu tenho uma realidade, eu dei um significado emocional para ela, eu tenho uma percepção, né, sobre essa realidade, dou um significado emocional, eu vou criar mais essa mesma realidade. Agora, se eu amplio a minha percepção e como que eu faço isso? Eu dou um significado emocional diferente para essa realidade, ou seja, eu me harmonizo, me reconcilio com algo que está lá atrás, na memória, aí eu vou criar, através dessa ampliação da minha percepção e da minha consciência, eu vou criar uma realidade diferente. Eu vou conseguir a solução para o que hoje é um conflito para mim. Então, a mudança, ela só pode acontecer após uma mudança de percepção, quando eu expando a minha consciência. Esse aqui é só um gráfico aqui do Dr. David Hawkes, que ele mensurou as frequências, né? Como eu disse, todas as emoções, todos os pensamentos, todas as crenças têm uma memória. As nossas células e os nossos órgãos têm memórias únicas e identificáveis. Tudo que entra no nosso sistema é decodificado através de frequência. É assim que o nosso organismo funciona.
Então, tal frequência libera tal neurotransmissor, que libera tal emoção, e assim vai, fechando o circuito do corpo, mente e emoções. A gente vai ter uma aula só sobre isso. E aí, o que que acontece? Quando nós temos uma determinada emoção, eu tenho uma determinada frequência. Então, por exemplo, aqui, olha só, a vergonha, ela vibra em 20 Hz, que o Hertz é é a, é a, é a forma como a frequência é decodificada. Eu esqueci aqui como é que eu poderia falar. É a unidade de medida, como se fosse assim, né, da frequência. Então, a vergonha, por exemplo, são 20 Hz. A culpa, 30. A apatia, 50. O medo, 100. Mas olha para você ver quando vai chegando lá em cima, depois da neutralidade, que a neutralidade é quando eu não estou fazendo um juízo de valor, é quando eu sou neutra em relação ao fato, já é 250. Mas aí eu tenho aceitação 350, eu tenho amor 500 e alguma coisa ali, aí eu tenho alegria, paz, iluminação, consciência final. Então olha para você ver, eu só vou ampliando a minha frequência vibracional. Então hoje o conflito ele está ligado com certeza, se é um conflito, está ligado a uma frequência vibracional mais baixa. Então, o significado emocional que eu estou dando, a emoção a que eu estou conectada, é uma emoção de baixa vibração. Quando eu ressignifico essa emoção, quando eu mudo aquele fato, por exemplo, se ele estava, aquele fato ele está conectado à emoção, por exemplo, de culpa. Então, de alguma forma, lá atrás, a memória está ligada a quê? A memória de culpa. Então, é por isso que eu vejo essa situação de hoje e me sinto como? Sinto culpa. Então, é uma frequência de baixa vibração. Se eu vou na memória e eu libero essa informação, se eu me reconcilio com algo lá atrás, e essa memória ela é ressignificada, essa emoção é ressignificada, e eu posso vibrar, por exemplo, na frequência da aceitação, aí olha só, eu saí de uma frequência de 30 Hz para uma frequência de 350 Hz. Então, que eu aumentei o que? A minha frequência vibracional. Aí, consequentemente, a partir de agora, com a frequência vibracional de 350 Hz, eu vou atrair mais elementos de 350 Hz. Entende como é que funciona? Então, é por isso que eu crio a minha realidade de uma forma diferente. Porque antes eu estava criando a minha realidade no 30 Hz. Porque o 30 é o da culpa. Então, a memória, lá atrás, com emoção de culpa. Eu vejo a realidade aqui hoje acontecendo, o significado emocional que eu dou é de culpa. Aí eu crio mais da minha realidade, porque mais elementos são atraídos, né, dessa mesma frequência de quê? 30 Hz de culpa. Mas se eu vou lá na memória, ou então até mesmo nessa realidade, porque não significa que a gente precisa sempre ir no passado, porque o presente está dando o tempo inteiro a oportunidade de nós identificarmos a que emoções nós estamos conectados. Então a gente pode limpar a emoção conectada a essa situação de agora, que se eu consigo ressignificar essa situação de agora, eu mudo a chave da memória lá atrás da que ela estava conectada. Isso é muito importante, porque senão a gente fica achando que a gente precisa sempre ir lá atrás da memória. Não, muitas vezes essa memória vai vir à tona, a gente tem a oportunidade de ressignificar. Mas a gente pode ressignificar hoje, aqui, na situação que nós estamos vivendo. A partir do momento que eu saio de uma culpa que eu estou vivendo aqui hoje para uma aceitação, por exemplo. Então, quando eu estou lá na memória e eu mudei eu olhei de uma forma diferente para ela, eu percebi de uma forma diferente, eu ressignifiquei, eu me reconciliei com algo que aconteceu lá atrás, eu saí da frequência de 30 Hz da culpa e fui para a frequência de quê? Da aceitação de 350. Consequentemente, se eu mudei a chave aqui, eu mudo aqui também. E eu vejo a situação de hoje, me reconcilio com ela e vibro na aceitação. Consequentemente, a minha frequência vibracional foi para o quê? 350 Hz. Consequentemente, eu vou atrair mais elementos de quê? 350 Hz. Consequentemente, estou criando uma realidade de alta frequência. Entenderam como que é que se dá por que nós estamos criando
a nossa realidade, porque o tempo todo a gente está atraindo para o nosso campo de informação a mesma frequência que tem ressonância com o que nós estamos vibrando. Então, é por isso que é importante o que a ressignificação das emoções, tá? Então, aqui, esse gráfico é só para mostrar o seguinte, que uma mesma realidade, eu posso ter percepções diferentes. Às vezes, eu costumo dizer o seguinte, quando a gente tem um conflito, a gente tem duas saídas para esse conflito. Ou a gente vai mudar a percepção sobre ele, ou a gente vai mudar a situação. Muita coisa não dá para mudar a situação. Nós vamos mudar o quê? A percepção, a forma como olhamos, o significado emocional que nós estamos dando. E aí, consequentemente, a gente vai criar uma realidade diferente. Então, para mudar o significado emocional, nós precisamos ressignificar uma situação, decidir mudar e agir diferente para fazer novas conexões neurais e uma rede de fortes neuroassociações dentro do sistema nervoso para gerar um novo resultado. Então, eu mudo esse significado emocional, né? A partir do momento que eu vou o quê? Ressignificar uma situação. E aí, essa questão de decidir mudar é justamente quando a gente vai para aquele terceiro passo da mudança, né? Que, tipo assim, quando eu decido fazer diferente, consequentemente, eu vou manifestar uma realidade diferente também. E aqui, falando sobre as conexões neurais, é por quê? Porque uma determinada emoção, ela vai gerar o quê? Uma determinada forma de comportamento, a forma como eu vou me interagir, né, com a realidade. E essa forma, ela tem uma conexão neural. Eu formo uma conexão neural. O que significa? É um caminho que é um hábito para mim. Por exemplo, eu vejo algo e eu dou significado emocional de medo. Então, na minha conexão neural é muito rápida, porque o caminho neural que eu tenho é que tal coisa gera medo. E eu me comporto de tal forma. Quando eu ressignifico, quando eu decido agir de uma forma diferente, o que vai acontecer? Eu vou fazer um novo caminho neural. Então, eu vou ter um novo comportamento, eu vou ter uma nova emoção relacionada a isso, eu vou ter uma realidade diferente. Então, nós vivemos querendo que as situações mudem, mas nós somos a fonte da mudança. E diante de uma situação que não pode mudar, eu posso mudar a percepção sobre ela. Foi o que eu disse anteriormente, né? A gente muda a situação ou muda a percepção sobre ela. Então, a carga emocional das experiências negativas se acumula dentro de nós em forma de energia bloqueada nos meridianos, tá? Nos meridianos são os nossos canais, né, de energia, que são os canais energéticos. Os bloqueios emocionais são também bloqueios energéticos. Mesmo que você não fale sobre as experiências negativas, mesmo que essas lembranças nunca venham à tona, se houver carga emocional negativa contida, consciente ou inconsciente, você vai sofrer as consequências no seu presente em forma de dificuldades emocionais e doenças. Então, o caminho é esse. Eu tive uma experiência que não foi bem elaborada lá, eu dei um significado emocional, alguma coisa nesse sentido. Quando eu tenho uma experiência que não é bem elaborada, eu gero um bloqueio energético. E o bloqueio energético diminui a vitalidade no meu tecido, porque são os canais, né, os meridianos que a energia transita através deles. Quando eu tenho esse bloqueio energético, eu diminuo a vitalidade naquela região, né? Consequentemente, isso ataca o quê? O meu físico. Ataca órgãos, as células. Consequentemente, o meu físico vai enviar uma informação para o meu sistema nervoso, que são as minhas emoções. E, consequentemente, o sistema nervoso vai levar informação para o cérebro, que é o quê? O meu mental. Aqui a gente fechou um circuito entre a energia, o físico, as emoções e a mente. Então, é por isso que esses sistemas, eles são interdependentes. Qualquer coisa que aconteça em um reverbera em todos os outros. Né? Nós vamos falar sobre isso em outra videoaula. Então, como que eu consigo identificar um bloqueio emocional, um bloqueio energético? Quando você lembra de algo que aconteceu, né, e sente qualquer desconforto emocional, você pode sentir raiva, ressentimento, mágoa, tristeza, frustração, culpa, ou qualquer emoção negativa, intensa ou não. Porque tem gente que pensa assim, não, eu nem... eu não tô... Aí isso já parece que já tá até mais resolvido, eu sofri muito na época, mas agora eu não tô. A gente tem que ter muito cuidado se nós não reprimimos as emoções. Porque às vezes hoje, a gente racionalmente não tem mais
bloqueou aquilo. Por quê? Porque a gente, não, tá tudo certo, tá tudo bem. Mas o que quando a gente fala isso, o que muitas vezes a gente está fazendo? Suprimindo essa emoção. Ela continua agindo lá no nosso subconsciente, né? Nós colocamos ela para debaixo do tapete, mas ela continua ativa. E aí, mas se a gente tem essa percepção, né, de alguma emoção assim, nós temos um bloqueio energético, né, e emocional. Se você sente qualquer tipo de emoção negativa ao pensar em uma pessoa, uma situação do passado, presente ou futuro, você acabou de identificar bloqueio energético emocional. Se você sente dor, desconforto físico ou quando você está doente, tem vários bloqueios energéticos por trás dos sintomas. Então, no final das contas, nós temos muitos bloqueios energéticos. Se tem bloqueio mental, emocional ou físico, tem bloqueio energético. Então, quanto mais limpamos o nosso sistema, quanto mais ressignificamos as memórias, crenças e emoções, mais nós abrimos espaço para criarmos o novo em nossas vidas, para vivermos a realidade que desejamos viver. É justamente